Capítulo 842, Nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. A tradução do Koan. Revisão. Ed Padrim. O público de dezenas de milhares de artistas marciais ficou em silêncio. Li Ming voou alto no céu, a infinita magnificência do sol poente iluminando sua roupa branca por trás, deixando-a como se fosse uma tapeçaria feita de luzes sobre ele. Neste momento ele era como um senhor imortal descendo dos céus. Ah! Muito bom! Uma gargalhada forte soou. Shibai sobrevoou. Hoje foi um dia que seria registrado nos anais da história. Lin Lanjan tinha uma grande chance de se tornar uma futura potência que seria a mais alta sob os céus. E a localização que ele havia avançado para sua primeira etapa da destruição da vida era o clã abandonado por Deus. Enquanto Li Ming não perecesse no futuro, o clã abandonado por Deus teria benefícios sem fim. Li Ming acenou com a mão e colocou as ferramentas para a criação da matriz seladora dos seus em um anel espacial especial. Ele respeitosamente inclinou-se em direção a Shibai que se aproximava e disse claramente: Eu, Lin Lanjan, vou esculpir a gentileza do patriarca Shibai em meu coração. O clã abandonado por Deus tinha desempenhado um papel fundamental na bem-sucedida passagem para a destruição da vida de Li Ming. Isso podia até ser considerada uma dívida vitalícia. Caso contrário, Li Ming poderia ter morrido sob as mãos do reino divino de Azura. Embora isso fosse apenas uma simples promessa, para um artista marcial como Li Ming com uma vontade extraordinária, essa promessa era muito mais do que suficiente. Shibai deu um tapa no ombro de Li Ming, todo sorridente. A razão pela qual ele pagou um preço tão alto para ajudar Li Ming não foi apenas para retribuir um favor, mas também porque ele estava otimista sobre as perspectivas futuras de Li Ming. Ele definitivamente seria uma potência inigualável que poderia alcançar o nível avançado do Reino Mar Divino e viver por 10.000 anos. Para o clã abandonado por Deus, isso significava que eles seriam protegidos por mais 10.000 anos. Parabéns, irmão Lin Yangyun cavalgou em sua carruagem divina. Ele se levantou e segurou a mão no peito. Ele também era um gênio inigualável de sua época. Era apenas isso comparado a Li Ming, sua índole era um pouco menos etérea, mas acentuada um pouco com energia nobre e livre de um rei. Obrigado irmão Yang pelas pílulas da transformação divina. Li Ming assentiu em retorno. Embora ele não tenha aceitado o convite de Yangyun para se juntar ao reino divino das 9 fornalhas, Li Ming ainda tinha uma boa impressão de Yangyun. Enquanto Li Ming olhava para o Dantian de Yangyun, ele descobriu que apesar de ter avançado para a destruição da vida, ele ainda não conseguia ver claramente o cultivo de Yangyun. Yangyun e a guarda das 9 fornalhas praticavam uma técnica secreta para esconder seu cultivo, dificultando a visão de seu Dantian. Esse é um método de esconder o cultivo muito estranho e útil. Se eu pudesse aprender, seria extremamente útil para mim. Como Li Ming pensou isso, ele verificou para dentro em seu próprio corpo. Enquanto ele cuidadosamente procurava através dele, ele descobriu que a maldição do ceifador da morte que o segundo emissário demoníaco havia deixado nele desapareceu completamente. A maldição do ceifador da morte era uma maldição cruel e implacável que era lançada no final da vida. Em troca de queimar completamente sua própria vida, alma e essência de sangue, poderiam se sacrificar em nome do ceifador da morte. Essa maldição mataria o portador em 100 dias. O único método para desfazer essa maldição era se o portador da maldição se tornasse mais forte que o conjurador, aumentando a sua própria força. Li Ming finalmente obteve esta força depois de avançar com sucesso a destruição da vida. Assim, a maldição do ceifador da morte foi naturalmente eliminada. Quando ele olhou para o seu Dantian novamente, ficou impressionado ao descobrir que uma camada de névoa de energia de origem do céu e da terra azul cobria seu Dantian. Além disso, esse nevoeiro ligava seu Dantian à sua carne, combinando fracamente como um só. Este foi o símbolo de um verdadeiro artista marcial nas etapas da destruição da vida. O fraco Dantian estava diretamente ligado ao corpo, ao contrário de um artista marcial do reino núcleo rotativo, onde seu Dantian estava conectado ao corpo através dos meridianos. E Li Ming descobriu que a verdadeira essência em seu Dantian era muito rica.
Eu já estou no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. Assim que ele avançou para a primeira etapa da destruição da vida, ele chegou ao nível de pico. No entanto, isso também era razoável. O cultivo de Li Ming era originalmente muito mais do que suficiente. Era apenas que seu corpo físico era muito resistente porque ele praticava o fortalecimento corporal e abriu os 8 portões internos escondidos. Isso tornou extremamente difícil decompor seu corpo, forçando o cultivo de Li Ming a ser comprimido ao extremo. Então, com um grande número de tesouros celestiais combinados, ele finalmente conseguiu essa façanha. Sua força disparou em troca. O que? Isto é, enquanto olhava através daquele nevoeiro azul, Li Ming se surpreendeu ao descobrir que dentro de seu dantian havia um broto de 2 polegadas de altura crescendo em cima do núcleo rotativo em formato de buraco negro. 2 folhas jovens e voluptuosas se estenderam. Uma dessas folhas era vermelha e uma dessas folhas era dourada. Estas eram as folhas jovens que simbolizavam o fogo e o trovão. A folha de fogo tinha a forma de um coração, entrelaçada com o símbolo do tótem dourado que representava as leis do fogo. Quanto à folha do trovão, que tinha a forma de uma espada, com a alma do trovão dos 9 seus torcida em torno dela. O broto do deus Eregé mudou-se para o meu dantian. Quando Li Ming obteve pela primeira vez a força do deus Eregé, as memórias do ancião supremo do reino dos deuses haviam declarado que a semente do deus Eregé se mudaria para o dantian de um artista marcial quando esta germinasse. Isso porque o ponto de foco central de um artista marcial mudaria naquele momento de seu coração para seu dantian. No entanto, para Li Ming, o broto do deus Eregé só mudou para seu dantian depois que ele avançou para a destruição da vida e formou seu corpo espiritual. Li Ming imaginou que isso estava relacionado à técnica de fortalecimento corporal que ele cultivava. No caminho marcial do fortalecimento corporal, o coração era a parte mais importante do corpo e provavelmente era por isso que o broto do deus Eregé havia permanecido lá até agora. O broto do deus Eregé está realmente crescendo em cima do meu núcleo rotativo cristalino. Eu não tenho ideia do tipo de mudança que trará. Li Ming olhou para o broto do deus Eregé, sentindo-se um pouco apreensivo e nervoso. Na verdade, ele escolheu crescer em cima do núcleo rotativo cristalino. Ele não tinha ideia de como isso influenciaria seu futuro cultivo. Enquanto Li Ming se examinava, Shibai também descobriu que Li Ming havia atingido o nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. Isso significava que Li Ming estava a apenas um passo de alcançar a segunda etapa da destruição da vida. Isso fez com que ele ficasse em êxtase. Ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de situação antes. Pequeno irmão Lin, você avançou direto para o nível de pico da primeira etapa da destruição da vida. Li Ming assentiu. É provável porque usei muitos materiais preciosos e cheguei a esse limiar por sorte. Vou ter que consolidar minha base antes de continuar. Shibai riu muito bem. Solidifique sua base. Uma boa preparação é a chave para o sucesso. Uma vez que você romper seus grilhões, você subirá aos céus como um dragão, imparável. E o que é raro é que sua índole é boa e sua vontade é resistente. Você é mais adequado para praticar artes marciais. Se Li Ming tinha que dizer o que ele se destacou, não era seu talento ou percepção marcial, mas sim seu coração de artes marciais e vontade sólida. As intenções marciais que Li Ming obtivera estavam intimamente relacionadas a esses dois. Antes que Li Ming pudesse falar mais, o casal de gemos dourados veio andando. Eles eram o Yi King Feng e o Yi King Jiun, do reino divino da Forja Sublime. Parabéns irmão Li por ter avançado com sucesso a destruição da vida. Seu futuro potencial é ilimitado. O Yi King Feng cruzou o braço sobre o peito. O irmão Lin é verdadeiramente uma graça inigualável do céu. Estou realmente sentindo a pressão aqui. Senhor Lin, parabéns. O Yi King Jiun sussurrou levemente. Li Ming conhecia há muito tempo a origem desses dois. Ele respeitosamente os cumprimentou em troca. Como ele ainda tinha que permanecer no continente da queda do céu por um longo período de tempo, seria benéfico para ele se ele formasse boas relações com esses importantes personagens dos 4 reinos divinos. Nestes últimos dias, ouvi dizer que o irmão Li vem coletando medicamentos, plantas espirituais e Jadimo Ling.
Eu acabei de ter preparado alguns. É apenas um presente menor. Irmão Lin, por favor aceite isso. Oui King Feng pegou uma caixa de jade molingo enquanto falava. Havia uma fenda especialmente entalhada na caixa para que Lin Ming pudesse investigar o interior com sua percepção. Havia um pedaço de jade molingo de 1 milhão de anos, assim como um grande número de preciosas plantas medicinais. Uma estimativa conservadora era que nesta caixa de jade molingo estava pelo menos o valor de 300 mil pedras de essência espiritual no total. Para o atual Lin Ming, essas coisas eram naturalmente úteis para ele. Ele precisava disso e ainda mais para completar seu estudo em alquimia. Independentemente de estar atravessando a destruição da vida ou abrindo os 8 portões internos escondidos, tudo isso precisava de medicamentos preciosos. Assim que Lin Ming estava prestes a falar, Oui King Feng disse subitamente, o irmão Lin não deve recusar. Eu só quero fazer um bom amigo, nada mais. Desde que Lin Ming entrou em reclusão, havia um bom número de pessoas procurando conhecê-lo. Todos desejavam serem amigos de Lin Ming e Oui King Feng não era a exceção. Se Lin Ming realmente pudesse derrotar todos os artistas marciais nas etapas da destruição da vida do reino divino de Azura, então suas realizações futuras seriam ilimitadas. Oui King Feng originalmente havia se preparado para enviar este presente somente se Lin Ming derrotasse o reino divino de Azura. Mas agora que ele viu todos os fenômenos que ocorreram quando Lin Ming avançou para a destruição da vida, ele mudou de ideia. Dar a Lin Ming um presente e fazer amizade com ele agora seria muito melhor do que ser um dos muitos outros que se seguiriam se ele ganhasse. Então eu vou ter que agradecer a você, irmão Oui. Lin Ming aceitou o jade molingo e os materiais medicinais. Ele realmente precisava dessas coisas e ele também havia aceitado as pílulas da transformação divina de Yang Yu antes disso. Se ele se recusasse a aceitar os presentes de Oui King Feng, ele certamente ficaria desconfiado em seu coração. Este não era um resultado que ele queria. O irmão Lin é muito educado. O irmão Lin tem futuro de um imperador inigualável. Em um futuro mais distante, você pode até se tornar o mais alto sob os céus. Neste momento, você só precisa cuidar um pouco desse pequeno irmão, disse Oui King Feng brincando. Conforme todos estavam com um humor festivo, uma voz áspera de repente cortou, que pomposo. Você não sabe que você só avançou para a destruição da vida. É como se você pensasse que você avançou para o reino mar divino ou algo assim e não a primeira etapa da destruição da vida. No continente da queda do céu, há pelo menos 50 mil, se não 80 mil artistas marciais na primeira etapa da destruição da vida ou acima. Mesmo este reino dimensional tem um monte deles. Este lugar é literalmente coberto por eles. Então, qual é o grande problema com você? Essa voz ácida chamou a atenção de todos. Todos olharam para ver que aquele que falava era um jovem vestido de preto. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, um olhar de desaprovação no rosto. Essa pessoa era Situ Xuan, que havia sido espancado por Lin Ming. Depois de ter sido humilhado por Lin Ming, ele via Lin Ming como seu concorrente. Mas agora, ele só podia assistir enquanto a brecha entre eles se tornava mais e mais larga. Simplesmente não havia chance alguma de que ele pudesse alcançá-lo. Essa possibilidade fez com que Situ Xuan odiasse e tivesse ciúmes de Lin Ming, fazendo-o insultá-lo abertamente. Quem se importa com o tipo de fenômeno mundano que ocorre durante o seu avanço? A primeira etapa da destruição da vida ainda é a primeira etapa da destruição da vida. Você acha que pode realmente derrotar as potências nas etapas da destruição da vida do meu reino divino de Azura? Enquanto Situ Xuan falava, 7 ou 8 artistas marciais começaram a aparecer do escuro atrás dele, cada um deles um poderoso artista marcial nas etapas da destruição da vida. Suas bases também eram incomparavelmente sólidas. Sem dúvida, todos esses indivíduos eram mestres no mandato do céu. Lin Ming viu o garoto vestido de vermelho e o grande emissário demoníaco entre eles. Ambos estavam com o cultivo na sexta etapa da destruição da vida e estavam entre os 100 melhores no mandato do céu. Mas entre essas pessoas, obviamente não eram os mais fortes. Aquele que emitiu o sentimento mais insondável era um jovem bonito que estava na frente de todos.
Ele usava um grande manto preto e seus pés estavam descalços. Seus 2 olhos eram brilhantes e claros como o céu durante a primavera e ele emitia um sentimento leve e vibrante da cabeça aos pés. Só de olhar para ele fazia o coração se contorcer. Li Ming desconsiderou completamente o Situ Chuan e olhou diretamente para este homem de manto preto. Para alguém como a Situ Chuan, Li Ming não estava inclinado a desperdiçar o fôlego com ele. Não era que o Situ Chuan fosse um desperdício, mas ele era muito jovem. Para aqueles gênios da geração mais jovem desafiarem Li Ming, eles precisariam ter pelo menos 40 anos de idade. Ele é Situ Luosha, pensou Li Ming. Como a Situ Luosha não estava escondido, ele ouvira o nome desse homem. Situ Luosha ficou em silêncio. Enfrentando Li Ming, ele se sentiu pressionado, mas também estava repleto por um espírito de luta. Embora o processo de Li Ming avançando para a destruição da vida tivesse sido grandioso e massivo, ainda não se sabia exatamente qual era sua força de combate agora. Ele só poderia descobrir através de uma verdadeira batalha. Ele não seria ameaçado ou intimidado pela aura desse jovem. Li Lanjan, não importa o quão talentoso você seja, não tem sentido se você não puder crescer mais. Eu quero ver como você conseguirá vencer essa batalha. Situ Chuan disse com raiva ao ver que Li Ming estava obviamente ignorando